Aula número 1 sobre o básico de Python. Eu estarei gravando aí um mini curso de Python que vai ter mais ou menos aí 25 vídeos ou mais. Então, se você está aprendendo aí Python, né, do absoluto zero, talvez essas aulas aqui elas possam estar te ajudando aí a criar, né, um norte e definir um caminho de estudos, né, de forma sequencial, certo? Meu nome é Salomão, eu programo aí há mais de 17 anos, sou programador back-end e eu resolvi gravar essa série de vídeos aqui sobre Python para justamente estar ajudando aí, né, quem está começando do absoluto zero e está mais perdido aí, né, do que cego em tiroteio. Bom, para utilizar esse material aqui, ó, para a gente estar estudando, eu vou utilizar aqui esse PDF, certo? Vou disponibilizar esse material de estudo para que você consiga baixar aí na sua casa e ao mesmo tempo estar praticando, né, o devido conteúdo. Então, aqui esse material da Universidade Federal de Minas Gerais, certo? Bom, vamos lá então, né? A gente vai ver aqui então no nosso curso, nosso mini curso, essa sequência aqui de aulas, certo? Eu vou estar disponibilizando aqui essa lista para a gente estar aí, né, vendo o que a gente vai estar vendo aí ao longo do curso. Eu posso gravar mais aulas, né? Dependendo aí do caso, for assim necessário, certo? Então a gente vai ver aqui hoje basicamente, né, o que é o Python aí, depois a gente vai na segunda aula ver como instalar o Python no Windows, certo? Lembrando que você pode utilizar o Linux também, se for aí da sua preferência, certo? Bom, vamos lá então, né? Bom, primeiramente aqui, né, o Python, ele é uma linguagem interpretada. E o que significa ser uma linguagem interpretada? Basicamente, uma linguagem interpretada ele vai executar o código para a gente aqui, ó, diretamente, sem que haja uma prévia compilação. Então, imagine, por exemplo, um programa em Java, então, ou um programa em C, um programa em C++, ou um programa em C Sharp. A gente precisa, né, escrever o nosso código-fonte, né, com as nossas instruções. Esse código-fonte ele vai ser compilado, né, o compilador vai verificar se há algum erro, né, de sintaxe ou algum erro de lógica, certo? Dependendo do caso. E se tudo tiver certo aí, né, o nosso código ele vai ser o quê? Ele vai ser traduzido aí para a linguagem de máquina, certo? Ou basicamente aí, né, o código binário, que são os zeros e uns, né, ou linguagem assembly. Bom, uma vez esse código aí compilado, né, se não houver nenhum tipo de erro, em alguns casos aí, né, o desempenho, né, entre aspas aí vai ser melhor dependendo de aplicação para aplicação. Em contrapartida, a gente tem as linguagens interpretadas, né, que vai executar o código diretamente, certo? Não, isso não quer dizer que não haverá uma compilação, certo? Por debaixo dos panos aqui o Python, né, ele vai compilar o código em tempo de execução, ele vai gerar um bytecode, porém o processo, né, de tradução desses nossos comandos aí é um pouco diferente, né, de linguagens compiladas. Então, a gente não precisa fazer compilação de forma manual, e ele é mais apto para testar e corrigir. Uma vez que você vê o erro no código-fonte, você simplesmente atualiza lá o seu script, e esse script aí vai refletir, né, na nova correção de um determinado bug. Bom, aqui nessa arquitetura de computadores, a gente pode tentar entender um pouco mais aqui, né, o que é uma linguagem compilada e também uma linguagem interpretada. Vamos começar aqui, ó, por linguagem compilada. É de suma importância a gente entender, né, o paradigma aí dessas duas categorias de linguagem, né, no tocante aí a ser interpretada ou compilada, certo? Bom, primeiramente aqui, né, em uma linguagem compilada, a gente precisa de um cara aí chamado compilador. Esse compilador ele vai ler o código-fonte, compila num arquivo binário e envia para a máquina executar. Basicamente, aí, né, o seu código-fonte vai virar um arquivo binário e esse arquivo binário poderá ser executado, né, pelo seu processador. Basicamente, aí, né, os códigos zeros e uns, né? Exemplo aí, assembly. Bom, exemplos de linguagens compiladas, né? Então a gente tem aqui a linguagem C, a linguagem Go, C++ e a linguagem Rust, certo? E aonde que a gente utiliza basicamente, né, esses modelos de linguagem? Motores para jogos, servidores de dados, né, muitas requisições, né? Por exemplo, aí, bancos de dados, certo? Que requer muita velocidade, né, no processamento das informações das tabelas. Bom, nas linguagens interpretadas, a gente tem o seguinte aqui, ó, trechos de código são compilados dinamicamente por um interpretador que são enviados para o computador executar. Então você não precisa compilar o seu código, né? Por debaixo dos panos ali, as instruções que você escreveu no seu código, certo? Ou no seu script, ele será aí, né, interpretado pelo interpretador em tempo de execução. Esse código vai virar um código binário, certo? Com linguagem aí, né,
voltada para o seu processador. Exemplo aqui de linguagem no próprio Python, Ruby, PHP, né, que é uma linguagem de back-end, o JavaScript aqui, que é uma linguagem de front-end, certo? Bom, exemplos aqui de aplicações, né? A gente pode basicamente criar aplicações web, né, e também, né, fazer qualquer tipo de aplicação aí, né, que envolva o processamento e desenvolvimento de software, né? Bom, tem linguagens também, né, entrando aqui para a gente finalizar aqui, que possui basicamente as duas categorias. E uma dessas linguagens aí, né, é o Java aí, a nível de curiosidade, certo? O Java em si, por mais que ele seja uma linguagem compilada, a gente precisa fazer uma pré-compilação desse código, né, para a gente transformar as nossas classes .java em classes aqui, né, com a extensão .class. Esse .class ele é basicamente um bytecode que será executado pela máquina virtual. Então, a diferença do Python para o Java nesse quesito aí, né, é basicamente que a gente precisa compilar o nosso código-fonte previamente, gerar o bytecode para só então a nossa JVM estar executando. No Python, né, o processo é todo feito aí, né, pela nossa JVM. Então, a gente tem aqui o just-in-time, né, o compilador que aparece quando a gente precisa, que é basicamente aqui, né, o processo de compilar certos trechos de ponto aí, né, do código, para que algumas instruções, né, que são um pouco mais complexas, sejam traduzidas aí para a linguagem de máquina, né, e vai rodar de forma mais, digamos assim, nativa, certo? Bom, por exemplo, aqui no Python, a gente tem aqui essa seguinte estratégia, né? Então, a gente tem aqui, então, o código em Python em si, né? A gente tem aqui, então, um compilador que vai executar em tempo de execução. Você não vai compilar o código Python de forma manual. Esse bytecode vai ser traduzido aí, né, para a linguagem de máquina, com as instruções que o seu processador do seu computador sabe executar, e a máquina virtual vai executar esse código aí, né? Que basicamente a máquina virtual é como se fosse uma máquina de mentira, né? Que possui o seu próprio processador, entre aspas, e o seu próprio gerenciamento de memória, né? Além do garbage collector, certo? Bom, aqui a gente tem essa informação aqui, nessa página, também estarei deixando aí para que você possa estar estudando aí, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, inclusive aqui fala ó, sobre o que é um bytecode, né? Então, um bytecode é uma representação intermediária do seu código-fonte. Trata-se de um conjunto de instruções de baixo nível, né? Ou seja, linguagem de máquina, independente de plataforma, o que significa que pode ser executado em qualquer sistema operacional com interpretador Python, né? Então, por exemplo, lá você vai pegar um código Python e você desenvolve ele para Windows, né, para Linux ou para Mac. Tanto faz, porque o interpretador que vai ser alocado naquele sistema operacional, né, hospedeiro, ele vai conseguir executar essas instruções. Em contrapartida, se você escreve um programa, né, um programa, por exemplo, em C++ ou em C Sharp, você precisa obrigatoriamente compilar esse seu programa aí, né, para diferentes sistemas operacionais. Então, com o Python você ganha portabilidade de código, certo? Então, você vai escrever o seu código na extensão .py. Esse PyC aqui, ó, ele vai ser criado no tempo de execução, e a PVM, né, que é a máquina virtual do Python, ela vai estar executando aí, né, esse bytecode em tempo de execução. Aqui são instruções bem simples no Python, no entanto, você precisa tomar cuidado aí, certo? Com a indentação do seu código, né, porque o Python aí, né, diferente de algumas linguagens, ele não utiliza chaves aí, né, para separar os comandos, né? E, bom, e por que basicamente aí, né, usar essa máquina virtual do Python? Bom, isolamento, cada programa Python executado em seu próprio ambiente, evitando interferência. Segurança, o bytecode pode ser verificado antes da execução, aumentando a segurança. E a portabilidade, como eu falei, né, o bytecode pode ser executado em qualquer plataforma com uma máquina, né, compatível, né? Então você escreve uma vez e ele roda basicamente para sempre, né, entre aspas, aí, como se fosse, né, digamos assim, né, eu venho de Java como se fosse o Java, certo? Bom, aqui ó, inclusive ele até faz uma comparação aqui, né, uma alegoria aqui, mostrando aí, né, a diferença entre os dois, certo? São instruções simples aqui que a gente vai estar vendo aí nos próximos vídeos, certo? Então aqui na próxima aula aqui, né, a gente vai ver como que a gente pode estar instalando o ambiente de execução aqui no seu computador, né? No caso que eu vou utilizar o Windows, mas você pode se sentir à vontade aí com qualquer sistema operacional. O sistema operacional não define, né, o programador e nem também a ferramenta, né, que você vai estar utilizando, certo? Bom, é isso então. O vídeo ficou um pouco longo, né? Mas serviu para a gente fazer um processo aqui introdutório ao nosso mini curso aí, né, entre aspas, sobre Python para iniciantes. Bom, é isso aí então. Até o próximo vídeo que eu lançarei todas as segundas e sextas. Até mais e obrigado.